Então, a ideia de globalidade é mais ou menos essa. Unidade do corpo. A gente vai começar a entender melhor como é que a única unidade que é o corpo, como é que os sistemas eles interagem entre si. E para cada tipo de manifestação que eu tenho numa região do corpo, como é que isso vai repercutir sobre as outras estruturas. Tem um conceito, tem um exemplo que é clássico em osteopatia, que eu acho que é válido para uma primeira experiência com isso, para uma primeira aula. O paciente chegou com dor de cabeça no consultório, cefaleia. Cefaleia posterior, mas que piora com a luz. Alguma coisa aconteceu de diferente? Não aconteceu nada diferente, não. Certeza que não teve nada que aconteceu, que... Não teve nada. Bom, aconteceu, mas não tem nada a ver. Eu torci o tornozelo faz 3 meses. Existe alguma relação, ou pode existir alguma relação entre torcer o tornozelo e ter dor de cabeça? É uma única unidade, é um organismo único. Mas, mecanicamente, torci o tornozelo em inversão. Fíbula, desce, anterioriza, tensiona, bíceps femoral. Bloqueio ilíaco em posterioridade, ele bloqueando em posterioridade, ele gira L5 para o mesmo lado. Girando L5 para o mesmo lado, tensiona a dura mater. L5 e C1, elas sempre funcionam no mesmo sentido pelas tensões de dura mater. Então, se L5 girou à esquerda, C1 também vai girar à esquerda. Então, pela rotação de L5, também tem uma rotação de C1. Rodou C1, lembra que a artéria vertebral ela passa no forame transverso de C1 antes de entrar no occipital? Então, pela rotação de C1, uma diminuição vascular de artéria vertebral, diminuição vascular de lobo occipital, dor de cabeça. Lobo occipital é responsável pela visão, então quando dou um estímulo de luz visual, aumenta ainda mais minha cefaleia. Dor de cabeça porque torceu o tornozelo. Todo mundo que tem dor de cabeça, ou todo mundo que torceu o tornozelo vai ter dor de cabeça? Não. O outro paciente chegou com dor no joelho. Porque quando ele torceu o tornozelo, ele fez a mesma cadeia. Tensionou aqui o ilíaco em posterioridade, só que ele estirou o reto femoral, que puxou a patela para cima, que aumentou a pressão femopatelar. Tem dor no joelho. Ou ele fez uma tendinite patelar, pela mesma cadeia. O outro tem síndrome do impacto do ombro, porque na hora que ele girou o ilíaco posterior, ele tensiona o latíssimo do dorso, o antigo grande dorsal, que é a rotadora interna do ombro. E ele faz uma disfunção, um bloqueio em rotação interna, que é provocativa de impacto. O outro chegou com uma lombalgia, porque na hora que ele girou L5 para um lado, ele tensionou o ligamento iliolombar. E aí ele fez uma lombalgia ligamentar. E o outro chegou sem nenhum tipo de sintoma. Por quê? Porque cada indivíduo vai se adaptar de um jeito diferente. O importante é a gente conseguir mecanicamente entender que quando a gente tem um processo, um evento prévio, a gente poder, a partir desse evento prévio, ter a possibilidade de construir e organizar essas cadeias. Deu para entender isso? Para isso, o que eu preciso? Conhecer biomecânica, anatomia, para poder juntar essas informações e entender o que está acontecendo com o paciente. Vocês imaginam o que é para um paciente chegar com dor de cabeça no consultório e você atender a fíbula dele? Primeira coisa não é acreditar, ele vai sentir a diferença. Ele vai sentir a diferença. Primeira coisa, ele pode te olhar meio estranho. Ele vai falar assim, mano, o que esse cara está fazendo? Está melhor? Você é espírita? E aí, a hora que a gente conta essa história para ele, aí acho que é uma das coisas mais sensacionais que a gente tem com a osteopatia. Vocês não têm ideia quanto que o paciente gosta de entender o que está acontecendo. E o quanto que as pessoas são carentes de informação. Então, até ontem, ela estava falando assim, dor de cabeça, a dor de cabeça é foda. Dor de cabeça não tem uma causa assim específica, ela é idiopática,
Então, tem que aprender a conviver com ela, corta primeiro o refrigerante, depois corta o chocolate, e aí de repente você fala assim, ó, não, tua dor de cabeça, ó, se aconteceu isso com o teu pé, você fez uma disfunção mecânica aqui, criou uma cadeia, por isso começou a doer a cabeça. Vocês não têm ideia como as pessoas são carentes por esse tipo de informação. E a hora que elas recebem esse tipo de informação, é incrível como a gente ganha credibilidade também no trabalho que a gente está desenvolvendo. Esse paciente vai sair do consultório, vai voltar, irmão, primo, colega, porque vai falar assim, não, você tem que ir lá, é impressionante, o cara me explicou lá o negócio e fazia um sentido que ele me disse, fazia tanto sentido que ele me disse, que ele mexeu ali e a dor longe parou de acontecer, mas não é só isso. É a hora que ele me explicou o que estava acontecendo, ó, fazia todo sentido que fosse assim mesmo. Então esse é um dos conceitos mais importantes para a gente trabalhar com osteopatia. Aprender cadeia lesional. É claro que vocês não vão aprender cadeia lesional esse fim de semana. Vocês vão começar a pensar em cadeia lesional a partir desse fim de semana e a partir de tudo que for acrescentado para vocês. Eu falei para vocês até no slide passado, eu falei para vocês sobre lei da unidade do corpo. A importância da inter-relação entre todos os sistemas. E eu tinha falado da primeira lei, que a estrutura governa a função, como que a função vai atuar sobre a estrutura, como que é importante a gente avaliar a função, não só onde tem o sintoma, mas em qualquer segmento dessa única unidade, desse corpo. E agora a lei da artéria. A lei da artéria, ela diz mais ou menos o seguinte, que ela quer dizer, chamar a atenção para o papel da circulação na boa função dos tecidos. Que uma boa circulação ela é primordial para a função metabólica das nossas células. E aí não vamos falar só da artéria, a gente tem que pensar na circulação em geral. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor a circulação. Qual que é a principal víscera circulatória que a gente tem no nosso corpo? O coração, não é? O coração dá conta de bombear sangue sozinho para o corpo inteiro? Não, ele precisa de quem? Precisa do diafragma, não é? Precisa do assoalho pélvico, precisa da panturrilha. Na verdade, a boa circulação depende do movimento de cada estrutura. Porque a gente está falando de circulação de grandes vasos. Mas a circulação dos capilares, que são os menores, depende da capacidade de movimento de cada tecido do nosso corpo. O que eu estou querendo dizer? Que sempre que um tecido tiver capacidade de movimento diminuída, o que vai acontecer com a capacidade vascular dele? Diminui também. Então, se diminui a capacidade vascular do tecido, o que acontece com a função desse tecido? Ela diminui também. E o tecido ele começa a entrar em colapso. Ele ele para de realizar o trabalho que ele deveria realizar primordialmente. Então, ele e todos os outros tecidos que dependem dele, de alguma forma, vão começar a sofrer com esse déficit. Então, basicamente, do que depende uma boa circulação? Movimento. Por isso que é importante a gente saber entender e avaliar movimento em todos os tecidos, para ver onde não existe movimento e tentar reparar isso de maneira adequada. Ficou claro isso? Final. Quem que é responsável pela cura? Quem que é responsável pela cura? É o paciente. Qual que é o nosso papel nesse processo? Nós somos os facilitadores do processo, mas a gente depende do indivíduo. Então a gente precisa entender também que a resposta a cada trabalho que é desenvolvido em cada organismo também depende de como que aquele organismo se relaciona com outras questões de ambiente. E isso faz muita diferença em resultado de tratamento. Por exemplo, imagina que vocês peguem no consultório para atender uma senhora de 90 anos e um menino de 14. Em teoria, quem que responde mais rápido ao trabalho? O menino de 14. O metabolismo
Está aceleradíssimo. Quando a gente vai fazer Imagina que eu peguei um paciente crônico para atender, com uma tendinite supraespinhoso. O que eu como durante o dia, o que eu me alimento, é importante para tendinite supraespinhoso? O que vocês acham? O emocional influencia no nosso corpo? O que está acontecendo? Eu estou com uma cervicalgia, uma tensão forte. Aconteceu alguma coisa diferente? A minha sogra foi passar esse mês lá em casa. Enquanto a sogra não foi embora, o fator estresse está lá. Incomodando, martelando. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que além do trabalho que a gente faz, outras questões elas podem ser colocadas para os nossos pacientes. O tanto que o descanso é importante para a minha recuperação, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Que quando a gente pega um paciente, principalmente um paciente que tem um problema mais crônico, a gente precisa cercar também tudo que está no entorno. Se a mulher é costureira e costura em má postura, isso faz parte do problema dela? Sim. Mas não é isso sozinho. Além disso, eu preciso ver como está o comportamento do corpo dela, a função dos tecidos, a distribuição de força pelos tecidos, para poder entender por que ela fez uma tendinite. Então, descanso, alimentação, aspectos emocionais, os relacionamentos, tudo isso, de alguma maneira, interfere. Então é importante a gente tentar entender esse processo todo também.